E vamos lá, ó. Atividade presencial, disciplina 17. Cadastro socioambiental das famílias atendidas na UBS. Orientações da tarefa. A partir de uma análise dos prontuários da família na UBS ou por meio de uma indicação da equipe de saúde, procure selecionar até 3 famílias que vivem em uma situação que envolve lixo a céu aberto ou água contaminada ou falta de rede de esgoto. Caso não haja no seu território alguma dessas 3 situações, busque identificar uma família que apresente doença relacionada à população ambiental, por exemplo, infecção respiratória em crianças menores de 5 anos. O objetivo é ampliar as características descritas relacionando os fatores ambientais e de contexto social com os agravos ou doenças identificadas. Então, gente, vamos lá, ponto por ponto. A gente tem essas famílias para identificar e a partir daí a gente vai fazer uma relação de como o ambiente interferiu nessa situação aqui, que são essas situações, ó. Famílias que vivem em situação que envolve lixo, o lixão que a gente acabou de falar, por exemplo, o lixo a céu aberto, água contaminada, lembrando que essa água contaminada aqui, gente, pode ser os rios, tá bom? Para facilitar aí na construção da sua atividade. Se tem rio aí na tua atividade, rio de água suja, poluída, essa água aqui, ela tá inserida, esse rio está inserido nesse contexto de água contaminada. Ou falta de rede de esgoto, ou seja, você dá descarga, as pessoas dão descarga lá e não tem uma rede de esgoto. Esse lixo que a gente produz aqui, por conta das fezes e outras coisas, é jogado, por exemplo, dentro desse rio que está aí inserido no meio da comunidade. Então a gente vai selecionar essas famílias. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui na minha tela. A gente vai selecionar essas famílias e vai discutir como o meio ambiente está interferindo nelas. Então, se não tiver nenhuma dessas 3 famílias, você vai ver que você pode escolher, ó, como está escrito aqui, 3 situações, identificar família que apresente, então, alguma doença nesse sentido, né? Como, por exemplo, criança com infecção respiratória. E aí, ó, o que fazer? Vocês não estão conseguindo enxergar, mas a minha tela deu ruim. Para vocês está bom aqui, que eu estou vendo agora, ficou normal. Mudei aqui, ficou bom. Vamos lá, o que fazer então? Após definir as situações que você irá complementar ou acolher as indicações da equipe dessas famílias, faça uma visita domiciliar nos endereços escolhidos e busque as informações faltantes nos prontuários a partir da observação dos ambientes e conversa com moradores. Elabore pelo menos uma medida de enfrentamento à situação que você identificou como sendo de risco. Olha só, gente, tem 2 coisas aqui, ó, nesse como fazer. O primeiro, você vai definir, acolher as indicações da equipe, ou seja, dessas famílias, quais foram as famílias. Você vai fazer uma visita domiciliar nesses endereços e buscar informações faltantes nos prontuários. O que significa isso, gente? Vamos lá, você foi na casa, você veio aqui na minha casa. Eu, Tainá, Liz e Felipe, nós somos seus pacientes. Você veio aqui na minha casa e fez o cadastro da minha família. E você perguntou para minha família, para a Tainá que estava aqui, ou para mim, enfim. Por exemplo, você perguntou para a gente qual é a nossa renda. Você perguntou se a gente faz uso de algum medicamento controlado. Você perguntou se a Tainá está gestante. Você perguntou se tem água encanada, mas você não perguntou se a água é filtrada, você não perguntou se tem coleta de lixo, tudo isso, você não fez essas perguntas, mas você tem o nosso cadastro. Então agora você vai pegar uma família qualquer aí, dentro do que é pedido nessa disciplina, e você vai pegar o cadastro dela. Primeiro você vai na visita domiciliar,
Na verdade, você pode até ir com o cadastro, né? Com esse papel. Para quem trabalha com papel, é mais fácil. Para quem não trabalha com papel, você pode levar o arquivo digital mesmo ali ou fazer a impressão. Mas você vai, então, na VD, lá na casa dessa família, dessas 3 famílias, e agora você vai observar para ver se o que você preencheu faz sentido com o que você está vendo e se não está faltando alguma coisa. Então, por exemplo, se você for numa casa onde você está vendo que tem lixão, você vai olhar no cadastro, se você perguntou para essa família no momento do cadastro se tinha coleta de lixo. E a gente sabe que no cadastro do ESUS, e eu acho que também no VitaQuer, eu trabalhei no VitaQuer 6 meses, eu acho que no VitaQuer também tem. Quando a gente vai cadastrar um domicílio, lá está perguntando se tem coleta de lixo. Só que a pergunta da coleta de lixo, ela não é uma pergunta obrigatória, ou seja, a gente consegue fechar um cadastro domiciliar sem responder essa pergunta. Nessa atividade, a gente vai fazer esse exercício, pegar essas 3 famílias, levar o cadastro lá, observar o entorno, observar a casa, bater com o questionamento lá que a gente fez para cadastrar e ver o que é que está faltando. Essa é a primeira parte. Depois que você vê o que está faltando, você vai complementar ali, ou seja, você vai fazer um cadastro com qualidade, tá vendo? Tá vendo? Voltamos lá à disciplina 13, eu acho, sobre cadastramento. Cadastros de disciplina 13 não, acho que é 12 ou 11, não lembro exatamente, mas cadastros com qualidade, responder, ou melhor, perguntar tudo. A gente só não vai ter resposta se o paciente não quiser dar, mas a pergunta tem que ser feita, né? E se for constrangedor, a gente tem que encontrar meios de perguntar, meios de chegar a essa resposta sem constranger o paciente. Se a gente ficar constrangido, eu acho que nesse ponto, paciência, a gente vai ter que burlar não, a gente vai ter que passar por esse constrangimento, porque a gente não pode constranger o paciente, né? Então a gente vai pensar meios de fazer essa pergunta. Então, se tem alguma pergunta aí que você tem dificuldade de fazer, por exemplo, tem gente que tem dificuldade de perguntar qual o gênero da pessoa, né? Porque agora lá no cadastro tem feminino, masculino, tem cis, se é transgênero, uma série de coisas. E tem gente que tem vergonha de perguntar, não se sente bem em perguntar. Se você tem essa dificuldade, conversa com algum profissional aí na sua UBS, na sua equipe, para que você consiga chegar a essa pergunta no seu processo de trabalho, porque é importante. Se a gente não fizer, por exemplo, essa pergunta por conta de constrangimento, sabe o que significa, gente? Significa que na sua microárea você vai ter aí pelo menos 800 pessoas, 1000 pessoas, um pouquinho mais talvez, que você não sabe se a doença está relacionada ao gênero delas. Porque você não faz essa pergunta. Então vai ficar difícil na hora de produzir uma política pública se precisa, por exemplo, fazer uma campanha específica para um grupo específico naquele gênero, ou se essa campanha tem que ser para todo mundo, porque o nosso cadastro não está dizendo para a gente não responde, a gente não fez essa pergunta porque a gente ficou tímido, constrangido, e a gente precisa passar por isso, já falei aqui diversas vezes. E o curso também, que todas as perguntas, todos os dados que a gente coloca no nosso cadastro, eles são, no final, eles viram políticas públicas, ou seja, eles voltam para a sociedade, eles voltam para o seu paciente. Então essa é a primeira parte. Você vai melhorar o seu cadastro a partir do seu olhar. Isso aqui com as 3 famílias que você escolheu. Lembrando que a partir desse nosso curso aqui, gente, isso aqui não é só para as 3 famílias não, é para todas, tá bom? Então agora a gente vai melhorar mesmo a nossa qualidade de preenchimento dos dados. E aí, beleza. Você conseguiu melhorar, você percebeu que tinha perguntas que você não fez, que você percebe que agora são importantes e você complementou. E aí, no final aqui desse parágrafo ainda, que é esse parágrafo aqui que a gente está lendo, ele tem mais uma atividade, que é a seguinte, ó, agora elabore pelo menos uma medida de enfrentamento à situação que você identificou como sendo de risco. Então você chegou na casa, percebeu que tem um lixão ali, você não tinha perguntado se tinha coleta de lixo. Você complementou no cadastro, disse que tem coleta de lixo sim, você botou lá. E agora
você vai ter que elaborar uma medida que enfrente essa questão. Você pode escolher o lixo mesmo, o lixão. Então, como que você vai resolver isso? Ou melhor, como que você vai encaminhar, para quem você vai encaminhar, qual órgão você vai procurar. A sua preceptora vai te perguntar isso, é isso que ela vai perguntar para você. E aí, o seu cadastro está completo? Você se atentou a tudo, as questões em volta do paciente? Pô, me atentei. Isso aqui eu tinha dado mole, agora eu percebi, complementei o cadastro. Beleza. E nisso aí que você deu mole, como que a gente pode resolver? É isso que a sua preceptora ou o seu preceptor vai te pedir para você fazer nessa atividade. E aqui, ó, tem como fazer. Vamos lá. Assinale as características socioambientais descritas neste endereço. Tipo de moradia que foi construída, isso aqui também pergunta, né? Casa de palafita, casa de alvenaria, vocês respondem isso? Quer dizer, vocês perguntam isso? Tem coisas que a gente não precisa perguntar, né, gente? A gente entra na casa e a gente vê que a casa é de alvenaria. A gente vai lá e pum, não precisa nem perguntar para o morador. Isso aqui não é um tipo de pergunta que, se a gente responder, a gente vai estar violando alguma coisa, né? Então a gente pode colocar. Mas vocês costumam fazer essa pergunta, ou melhor, vocês costumam responder na hora do cadastro? Então é isso, ó, quando está falando de socioambientais. Moradia que foi construída, número de peças, se tem pátio, se tem quintal, normalmente a quantidade de cômodos que pergunta, se tem rede de esgoto e água, se tem pavimentação na rua, existe fumantes na casa, tudo isso tem que perguntar. E aí de repente você vai falar, Léo, não tem lixão, mas eu percebi que tem fumante e eu não tinha perguntado se tinha. Percebi que tem, complementei o cadastro. Qual ação que eu posso fazer, então, para enfrentar essa questão do fumo? Você pode criar um grupo de tabagismo, se não tiver na sua unidade, ou se tiver, você vai reforçar para essa família que tem um grupo de tabagismo, que conversa sobre os riscos do tabaco, que pode provocar um câncer, que pode provocar câncer de boca, problemas pulmonares, uma série de coisas. Então, essa é uma ação de enfrentamento que você pode apresentar para sua preceptora no momento da conversa. Lembra que quando a gente iniciou aqui o nosso estudo hoje, especificamente, eu falei para vocês que a gente vai estudar a nossa prática de trabalho. Isso aqui é o que a gente faz no dia a dia, gente. É por isso que eu falei. As atividades presenciais, eu acho que quando a gente tem assim o primeiro contato com elas, a gente se assusta. E essa é chata, essa é difícil, não estou conseguindo fazer. Mas quando a gente lê com calma, quando a gente estuda o conteúdo como um todo, sem focar apenas no que pede atividade, ler o e-book, entender, se aprofundar, eu tenho certeza que a gente começa a olhar a atividade presencial com outro olhar, fica mais fácil, fica mais leve, a nossa mente se abre para um mundo de possibilidades e quando o preceptor chega, a preceptora chega, a gente se surpreende e tira 10. Porque no começo a gente achava que estava difícil, quando vê, é o nosso dia a dia. Não tem nada, nenhuma atividade, nenhuma delas inventou a roda dentro do curso. Não inventou nenhuma atribuição nova para o agente de saúde, seja ele ACE ou ACS. Tudo a gente já faz. Até mesmo nas disciplinas que estão mais focadas ao agente de combate às endemias, como essa aqui, por exemplo, que é a 17, você perceba que o agente comunitário de saúde, ele está completamente inserido na ação aqui, ó, na ação da disciplina 17. Porque ele pode falar da coleta de lixo e combater a coleta de lixo, ou ele pode falar do fumante dentro do grupo de tabagismo, que é o trabalho do agente de saúde, né? A questão do grupo de tabagismo, chamar os pacientes, participar do grupo de tabagismo, né? Então, assim, gente, não tem nada... Eu não acho que tá difícil. Eu entendo que cada um vê de uma forma, mas eu acho que tudo é questão de parar, relaxar, ler, estudar, se aprofundar e com certeza vai clarear nossa mente. Deixa eu só ler aqui o como fazer e eu vou pro chat, tá bom? Porque eu sei que tem algumas perguntas aqui. Então calma aí, deixa eu só ver aqui o como fazer, ó. Vamos lá. Assinar as características socioambientais descritas nesses endereços, tipo de moradia que foi construída, número de peças, se tem pátio, quintal, rede de esgoto e água, pavimentação na rua, existência de fumantes na casa, não existindo registro no prontuário ou ficha da família dessas características ambientais que você identificou, complemente pelo menos um dos prontuários, ou seja, complete, vai lá e faça uma parada com qualidade mesmo.
peça autorização para isso com a ajuda do seu preceptor. Elabore pelo menos uma medida de enfrentamento à situação de risco que você identificou. E no final, discuta com o preceptor a situação que você identificou, o preenchimento correto do prontuário com as informações relativas ao meio ambiente e a medida de enfrentamento ao risco que você propõe. E aqui embaixo, como registrar a atividade. Discuta a situação identificada, o prontuário e a medida de enfrentamento como seu preceptor, apoiados nos conteúdos trabalhados nessa disciplina. Aqui no final, a gente leu esse textão todo aqui, mas aqui no final ele diz que tem 3 coisas para fazer na atividade presencial. Primeiro, identificar uma situação que quando você fez o cadastro lá no início você não identificou. Então você vai identificar. Depois que você identificar, o que você vai fazer? Você vai melhorar o seu prontuário, você vai complementar no seu prontuário. E depois que você fizer isso, você vai fazer uma medida de enfrentamento com o seu preceptor, apoiado nos conteúdos trabalhados nessa disciplina. Então, para quem está estudando, vai ser mais uma atividade presencial muito, muito fácil. Agora eu vou aumentar aqui a tela